Boa noite. Hoje nós iremos analisar a carta de conjuntura IPEA de julho de 2016 a setembro de 2016 no quesito mercado de trabalho. Então, pessoal, o que a gente pode falar sobre esse relatório aí do IPEA? Quais são as suas considerações? A análise desse mercado mostrou que as maiores perdas acumuladas desde o início de 2015 foram nos grupos que tendem a ter o desemprego mais elevado, né? Que são os jovens de 14 a 24 anos e os idosos, que com essa recessão eles Voltam a trabalhar, né? Isso. Esse povo ele não entra naquela conta da população economicamente ativa, né? Então por isso que já só que no momento de crise eles são mais aptos a de se buscar empregos, enfim, aí por causa das baixas admissões, enfim, eles acabam entrando nessa estatística. O que mais a gente pode falar sobre o relatório? Só para complementar essa coisa dos idosos aí, os idosos estão tendo que entrar hoje em dia nesse mercado de trabalho porque a aposentadoria que eles recebem hoje, eles não conseguem nem arcar com os próprios gastos, por exemplo, os gastos de remédios, né, que eles gastam muito, né? E eles acabam procurando qualquer coisa que eles veem pela frente, assim, como por exemplo, se você chega em qualquer mercado na cidade, tipo, tem vários idosos trabalhando lá, empacotador, caixa, eles buscam uma alternativa que seja viável, né? E o desemprego ele só não foi maior porque houve um fenômeno chamado empreendedorismo por necessidade, que as pessoas elas são não obrigadas, mas elas se veem numa situação muito delicada e acabam procurando uma fonte de renda extra em outros setores, setores que não são de carteira assinada. Isso faz com que o desemprego na carteira assinada versus não carteira assinada seja maior comparando os dois itens. Mas o principal empreendedorismo por necessidade é que às vezes muitas empresas elas têm um setor muito complicado, muito complexo, como por exemplo do comércio e da infraestrutura, da construção civil. A pessoa vai lá, ela acaba fazendo aquela parte demissões voluntárias, né, e acabam pegando dinheiro, uma remuneração, elas acabam abrindo o próprio negócio, uma lojinha, enfim, que seja. Isso algo muito interessante nesse fenômeno. Eu separei aqui um índice aqui, que foi que onde os trabalhadores por conta própria aumentou 23,5% em 2012 para mais de 26%, só para complementar aí a fala que você disse, que hoje em dia esse empreendedorismo forçado vem crescendo e vem ganhando cada vez mais aí atualmente. Mas vamos colocar um pouco de número agora nessas nossas palavras. Em 2015 houve uma média mensal de 1,54 milhões de desligamentos, demissões, etc. Já em 2016 a média foi para 1,33 milhões, ou seja, houve uma diminuição de demissão agora em 2016, né? O fato também se deu por causa das Olimpíadas, né, Sabrina? As Olimpíadas do Rio colaborou bastante para esse resultado positivo que a gente teve, né, na região do Rio. Que mais? E realmente esses dados se manteram estáveis entre o primeiro e o segundo semestre desse ano. Ele teve bem pouca diferença no percentual de demissões, né? Ele está bem estável. E também a gente já apresentou uma estabilização em empresas que estão contratando mais do que demitindo, que são as indústrias têxtil, calçadista e de vestuário. Bacana. Agora, falando um pouco mais de salário, da massa salarial, dos rendimentos, a redução dos salários reais foi mais profunda naqueles setores que exigem menos qualificação, ou seja, da construção civil, pedreiros, etc., empregados domésticos, nesse momento que nós estamos agora de crise, saindo um pouco mais da crise agora, mas olhando um pouco mais atrás nossas costas, muitas pessoas que tinham muito luxo, como, por exemplo, conseguiam arcar com o custo de ter uma empregada doméstica em casa, etc., agora não podem. E esses foram os setores que mais sofreram redução na
nos salários reais. A gente vê que os rendimentos reais para quem recebe menos que o salário mínimo caíram de 9% nos 12 últimos meses que antecedem o relatório, ou seja, os 12 meses, um ano antes de julho de 2016. E a média de rendimento do trabalho no segundo trimestre de 2016 ficou em R$ 1.979, R$ 30 menor do que a mesma média, comparando o mesmo período com 2015. Então esses foram os fatores aí também. Algo interessante que eu gostei deste em específico do IPEA é que ele mostra o desemprego por setores e por estados. A gente pode ver que os estados com a pior renda são o Nordeste e os de maior renda são o Rio de Janeiro, As Olimpíadas. Rio de Janeiro devido às Olimpíadas, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Entendeu? Só que um destaque para o Amapá, foi um estado que cresceu 15% entre o segundo trimestre de 2015 e o mesmo período de 2016. Um crescimento bem significativo aí no Amapá. Ele também, em relação às profissões, ele demonstra que apenas 25 das ocupações das profissões não observaram diminuição de renda no último ano. Algumas delas são carreiras militares, profissionais da saúde de ensino médio, ciências sociais e culturais, profissionais de engenharia a nível médio e profissionais de ciências. Agora, as maiores quedas no rendimento médio foram observadas entre os professores de ensino superior, gerentes, diretores, profissionais que trabalham na área administrativa, na área financeira, trabalhadores qualificados também. Então, é isso. Muito interessante aqui. No primeiro trimestre de 2012, olhando bem atrás, até o ano do início da crise, até o terceiro trimestre de 2016, o desemprego subiu 94% entre os chefes de família e 67% não chefes de família. Ou seja, é uma das explicações para o empreendedorismo por necessidade. Os chefes da família perdem seu emprego, os filhos, a mulher acabam tendo que empreender, buscar outras fontes de renda. Outro dado que eu analisei também aqui foi que no mercado de trabalho, nos 2 primeiros trimestres de 2016, foram destruídas 549 mil vagas formais de trabalho. Isso é um fato também que pode explicar esse empreendedorismo por necessidade. E tendo como os principais vilões, vamos dizer assim, foram os setores de transformação, de serviços, que foi o setor de serviços, a parte imobiliária, que deixou muito a desejar, vamos dizer assim, os imóveis, e também o comércio. E esses foram os setores que mais afetaram o nosso mercado. Numa grande crise igual a nossa, que chegamos ao ponto de ter 12 milhões de desempregados, a gente não consegue se recuperar em poucos meses, os cortes eles vão continuar e enquanto os empresários não tiverem uma confiança para voltar a investir no país, já começou, Já estamos nessa caminhada para estabilização e a maioria, muitos economistas, eles preveem que o mercado de trabalho ele vai se recuperar bem no segundo semestre de 2017. Bacana. Se Deus quiser, vamos melhorar a sair dessa crise. Sim. Então ficamos por aqui, pessoal, e até uma próxima. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.